Olá pessoal, vamos iniciar a gravação de mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai tratar da parte inicial das demonstrações contábeis. Nós vamos ter dois vídeos, trabalhando a parte conceitual das demonstrações e as primeiras demonstrações, e um segundo depois com as demais demonstrações contábeis. Bom, para se elaborar as demonstrações contábeis, o primeiro passo é realizar o encerramento do resultado do exercício. Nós vimos nas aulas anteriores que a contabilidade tem uma estrutura patrimonial, né, que essa estrutura patrimonial ela começa a surgir a partir dos fatos que vão ocorrendo e ela se configura, né, através dos lançamentos contábeis, em que a gente vai registrando os débitos e créditos relativo aos fatos que acontecem na empresa. Quando chega ao final do exercício, a gente precisa apurar o resultado do exercício, porque vocês devem ter visto, quando a gente fez os exercícios com os lançamentos, que nós temos contas de receita e despesa. E as contas de receita e despesa, elas são transitórias, elas existem durante um ano, chega no final do ano, elas se encerram e se transformam em lucro ou prejuízo. Então, a gente tem que fazer um procedimento de encerramento antes de iniciar a elaboração das demonstrações contábeis do ano. Esse processo de encerramento ele tem algumas etapas, né? Então, o primeiro procedimento que a gente faz é a elaboração do balancete preliminar, né? Vocês viram quando a gente estava fazendo os lançamentos que a gente monta um balancete ao final, né? E no final do ano a gente monta, né, esse balancete de todo o ano. Esse balancete ele serve para a gente avaliar se as informações estão registradas de forma correta. Então, a gente entra numa fase que é de conciliação, ou seja, se a informação contábil é decorrente dos fatos que aconteceram durante o exercício, a gente tem como conferir se realmente os fatos que ocorreram durante o exercício provocaram movimentos dentro da estrutura patrimonial da empresa. A gente vem falando sempre de patrimônio, né? A empresa ela é constituída de elementos patrimoniais. Esses elementos patrimoniais são bens, é dinheiro, é títulos a receber, títulos a pagar. E a gente tem essa possibilidade de fazer essa conferência no final do exercício. Pelo menos no final do exercício. Se a empresa tiver condições de fazer conferências frequentes, melhor ainda, né? Então, esse processo de conciliação é um processo de conferência, em que a contabilidade vai acessar os outros setores da empresa para verificar se aqueles elementos físicos e documentais realmente existem, né? Então, o que é feito? É feita uma contagem de estoque, é feito um levantamento de bens físicos, de patrimônio, é feito também uma análise dos documentos, né? Os documentos que a empresa tem, se os documentos batem com os saldos contábeis, ou seja, se eu contar o estoque, verificar o valor dos bens do estoque, e ele estiver fechando com a contabilidade, nós estamos conciliando. A mesma coisa com os bens, a mesma coisa com os títulos, né? Com as contas bancárias, com caixa, com dinheiro de caixa, tudo isso dá para ser conferido, né? Porque isso vai garantir a segurança de que a informação contábil está correta, né? Porque as demonstrações contábeis, nós vamos ver que são instrumentos de informação. E para ser um instrumento de informação, essa informação tem que estar correta. E para ela estar correta, é necessário fazer essas conciliações. Quando a gente faz essas conciliações, a gente pode constatar coisas que estão com valores indevidos, ou com registros errados, ou com problemas que precisam ser ajustados. Então, nós vamos fazer lançamentos de ajuste. A gente pode ter produtos do estoque que estragaram, tiveram que ser colocados fora. A gente pode ver títulos que não foram lançados, que precisam ser lançados. Então, a gente vai verificar esses fatos todos, fazer os ajustes, e aí, então, a gente vai ter as condições para levantar um balancete final, né, um novo balancete após esses ajustes, com todas as informações corrigidas, que permitem, então, a gente dar segurança de que as demonstrações contábeis serão elaboradas, elas vão ser completas e corretas, né? Bom, contabilmente, depois de ter sido feito essas conciliações e esse balancete, a gente precisa então encerrar as contas de resultado, já que, como vocês veem, as pessoas, né, estão sempre analisando se tem caixa, se não tem caixa, qual é o valor do caixa, né? Então, essas informações
se tem lucro ou se não tem lucro. A informação sempre é em cima do caixa, na parte financeira, e do lucro da parte econômica, né? O caixa, ele é patrimonial, ele está lá disponível para a empresa e a gente, quando faz a conciliação, a gente sabe se ele existe ou não. Mas as contas de resultado, elas servem para apurar como é que esse caixa e as operações que a empresa movimentou geraram lucro ou não para a empresa. Então, essas contas de receita e despesa e de custo, elas são transitórias, elas existem até o final do ano. Quando chega o final do ano, elas são todas zeradas e aí recomeça no ano seguinte. E aí, então, essas receitas e despesas que a empresa tem se transformam em lucro ou prejuízo. Para isso acontecer, contabilmente, a gente tem que fazer alguns registros, né? Então, é o que a gente chama de transferência das contas de despesa, de custo e de receita para a conta de resultado do exercício. Ou seja, a gente cria uma conta de resultado do exercício, transfere todas as receitas e todas as despesas para essa única conta. Depois que se faz a transferência para essa conta, a gente vai ter, então, as receitas todas dentro dessa conta e as despesas todas dessa conta, né? O que é a transferência, né? Então, a despesa ela tem natureza de saldo devedor, a gente já falou isso antes, né? Então, tu credita a despesa e debita no resultado do exercício. As receitas têm natureza de saldo credor, então tu debita na receita e credita na conta de resultado do exercício. E, ao final, todas as receitas e despesas vão estar numa única conta que se chama resultado do exercício, que pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Apurado o resultado, se for lucro, nós vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social, tá? De acordo com o que a legislação estiver estabelecendo. Se calcula, se for lucro, se reduz da conta de resultado do exercício, ou seja, nós vamos debitar a conta de resultado do exercício e creditar uma conta de passivo, lá, porque é um imposto que vai ser pago posteriormente. E aí sim, aí sobra finalmente o lucro ou o prejuízo do exercício. Se for prejuízo, a gente transfere para a conta de prejuízos acumulados. Se for lucro, a gente vai transferir para uma conta transitória de lucro acumulado, que vai depois virar dividendos ou reservas de lucro para serem posteriormente distribuídos. Bom, a partir do momento que se fez todo esse processo, a gente tem, então, as contas de resultado encerradas, as contas patrimoniais todas conferidas e conciliadas. Então, nós estamos prontos para elaborar as demonstrações contábeis. Quais são essas demonstrações? Elas são uma série de demonstrações que procuram, né, mostrar com clareza a situação patrimonial e todas as mutações que ocorreram durante o exercício, né, porque a demonstração ela é estática, ela é de um determinado momento. Então, a gente tinha a demonstração do ano passado, ocorreram fatos durante o ano e nós passamos a ter, então, uma nova demonstração. Então, ela vai expressar, né, tudo isso que aconteceu durante o exercício. Eu digo sempre que os principais objetivos das demonstrações são três, tá? O primeiro é demonstrar a situação econômica e financeira, né, porque a gente vai ver o resultado e vai ver o caixa, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Atender a legislação, porque a legislação exige, as normas exigem, né? E principalmente servir como instrumento de informação para terceiros e até mesmo para o próprio dono da empresa, né? Para entender o que está acontecendo com a empresa e para os outros entenderem também o que está acontecendo com a empresa. As demonstrações que o CPC, né, que é uma norma contábil que estabelece a necessidade de elaboração dessas demonstrações, ele define que nós temos que elaborar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do período e a demonstração do resultado abrangente, a demonstração de mutações patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado e a nota explicativa. Nesse vídeo nós vamos tratar do balanço e da demonstração de resultado. No outro vídeo nós vamos tratar das demais demonstrações. É importante ressaltar que as demonstrações elas seguem preceitos e normas contábeis, né? E um deles está relacionado às características qualitativas da informação contábil. Então, tem que ter muito cuidado, né, com as características fundamentais e as características de melhoria. A relevância e a representação fidedigna, né? Elas demonstram, né, que a empresa precisa ter cuidado no registro das informações que são relevantes e importantes, que possam vir a causar impacto na vida da empresa e que elas precisam representar da melhor forma possível a realidade da empresa. Então, a gente não pode ter contabilidade que não mostre de forma fidedigna, né? Em que não haja uma
displicência, né, no sentido de registrar fatos, deixar coisas de fora, ela tem que ser fidedigna. Fidedigna quer dizer, tem que registrar tudo o que acontece. As características de melhoria, né, então, essas características elas são importantes porque elas estabelecem o cuidado que o profissional de contabilidade tem que ter com a informação contábil e a empresa também, né? Porque se tu deixar de cumprir essas características, tu está infringindo uma norma, né? As características de melhoria, elas estão relacionadas à comparabilidade, vocês vão ver que sempre demonstrações elas comparam um exercício com um ano. A verificabilidade, né, ou seja, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, a gente pode conciliar, a gente pode verificar se o valor que está lançado lá no estoque, a gente pode verificar se realmente ele existe ou não. A tempestividade, isso é extremamente importante. A informação contábil ela precisa ser atual. Ela não tem mais aquela ideia que se tinha no passado de que a contabilidade ficava 2, 3, 4 meses atrasados. Ela tem que estar atualizada, sempre em dia, porque senão ela não adianta. Informação antiga não resolve e não traz contribuição para a empresa. E ela tem que ser compreensível, né? O compreensível é no sentido, pelo menos, no aspecto técnico, né? Tecnicamente compreensível, para que as pessoas que têm conhecimento possam entender a informação, né? Porque às vezes a gente tem informação que não é compreensível nem para quem entende, né? Sobre o tema. Bom, primeira demonstração que a gente vai tratar é o balanço patrimonial. Na verdade, o balanço patrimonial ele é baseado naquilo que a gente viu lá na estrutura, na equação da estrutura patrimonial no início, só que aquela equação ela trata de forma genérica, né, o movimento que aconteceu no patrimônio. Aqui nós vamos ver mais detalhadamente como é que funciona esse balanço patrimonial. Então, o balanço é a expressão de equilíbrio, né? Então, ela é uma palavra de origem latina, né? Que tem essa ideia de equilíbrio entre um momento e outro. Então, entre um lado e outro, entre valores, né? Para que haja esse equilíbrio que eu falei lá no início, lá quando eu falei que na equação patrimonial, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, é isso aí mesmo. O balanço patrimonial, ele representa justamente essa estrutura de que o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Mas só que isso é a forma genérica, a forma geral, né? A gente precisa conhecer isso com mais detalhes. Por isso, então, a gente vai buscar na legislação, né, como é que é a estrutura desse balanço. A estrutura desse balanço ela é separada em dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. Por que a gente separa em dois grandes grupos? É para que a gente possa distribuir os elementos patrimoniais e compreender o significado que ele tem dentro da estrutura, entender como é que a empresa se apresenta em termos de condições de capacidade de acabamento, de pagamento das suas contas, a capacidade de distribuição dos elementos patrimoniais, se ela tem valores a receber de curto prazo, de longo prazo, se ela tem muitos bens, se ela tem recurso disponível para a operação normal da empresa, tudo isso aí vai ser identificado a partir do momento que a gente consiga classificar os ativos em circulantes e não circulantes, que dão um caráter de liquidez ao ativo, né? Então a gente tem no circulante elementos com mais liquidez e no não circulante aqueles com menos liquidez. Então, o que são esses elementos que estão no circulante, né? Então, é fundamental que a gente saiba separar o que é circulante e o que é não circulante. Então, o circulante é aquilo que se pretende realizar dentro do ciclo operacional, ou seja, do período que vai desde a compra das mercadorias até a sua venda, né? Aquele período de operação normal da empresa, que seja mantido para negociação, né? Às vezes a gente tem elementos que parecem ser bens patrimoniais, mas ele está ali para ser vendido, então ele é um circulante. Títulos de negociação também na bolsa também são circulantes. E tudo aquilo que de uma forma não ultrapasse a 12 meses após a data do balanço o seu vencimento, né? Então, tudo que tiver dentro desse período, então, dia 31 de dezembro a gente está fechando o balanço, tudo que vence até 31 de dezembro do ano seguinte tem que ficar dentro desse circulante. E, claro, os caixas, equivalente caixa, ele não tem outro lugar para ficar, ele tem que ficar dentro do circulante porque ele é de maior liquidez, de maior disponibilidade que a empresa tem. No não circulante ficam aqueles bens que a gente chama de bens mais permanentes, né? Então, os bens tangíveis, né, que a gente chama de imobilizados, intangíveis, os investimentos que a empresa faz em ações de longo prazo, né, que é a participação permanente em outras empresas, tudo isso está dentro do nosso ativo não circulante.
E também direitos a receber que tenham prazo superior àqueles que estão lá no circulante, né? Ou seja, os itens que não se enquadram naquelas questões que a gente falou no slide anterior de circulante, eles acabam então ficando no ativo não circulante. Deve-se ressaltar que esses elementos do ativo não circulante, imobilizado, intangível, eles sofrem, né, depreciação, amortização e exaustão. O que é isso, né? Bens, quando a gente compra, a gente não lança ele como despesa, apesar de ser um gasto, a gente lança ele como bem. Mas só que esse bem vai sendo usado e ele vai perdendo valor. Então, aí ele precisa ser depreciado e a gente tem que lançar essa depreciação ou amortização ou exaustão para indicar essa perda que houve. Tá? A depreciação é essencialmente para os bens, a amortização são para títulos e contratos que tenham características de longo prazo, às vezes ativos intangíveis também. E a exaustão está relacionada essencialmente à aquisição de direito de exploração de reservas florestais e minerais. Do outro lado do ativo, então, nós temos o passivo, e o passivo também é separado em circulante e não circulante, justamente para poder dar essa conotação do que obrigações que são mais imediatas e aquelas obrigações que não são tão imediatas. Então, aí nós temos, dentro do passivo, aquelas obrigações que vão ser liquidadas dentro do ciclo operacional. Há algum passivo que também exista, mas seja decorrente de títulos de negociação de bolsa, obrigações que vençam até 12 meses após a data do balanço, e também aqueles itens que a empresa não tem o direito de diferir, ou seja, ele é um valor que é uma obrigação de curto prazo, né, como um empréstimo, por exemplo, e que a empresa não tem o direito de diferi-la por um prazo maior do que os 12 meses. O que não tiver toda outra obrigação que a empresa tenha que não se caracterize como um desses itens, ela vai estar então como um passivo não circulante. Esse passivo não circulante geralmente está relacionado a essas coisas que vencem após 12 meses atrás, depois do balanço, ou que tenham essa característica de não se enquadrar em nenhum desses itens que a gente falou agora. A última parte, então, do balanço, né, é o patrimônio líquido. Então, lembrando da equação, né, ativo, passivo e patrimônio líquido, o patrimônio líquido ele é dividido em alguns itens que caracterizam a composição desse elemento. O patrimônio líquido, a gente já falou em outro momento, que é a obrigação que a empresa tem com os acionistas. E dentro do patrimônio líquido nós temos o capital social, nós temos reservas de capitais, que são valores que a empresa recebe que são além da receita, através de doações ou de benefícios fiscais, que ficam lançados em reserva de capital até serem transformados em capital. Ajuste e avaliação patrimonial é um grupo que surgiu um tempo atrás, que está relacionado a ajustar a estrutura patrimonial a partir de movimentações que ocorrem ao valor justo. Ou seja, se a gente tem um bem ou um item do ativo e ele se valoriza, a gente pode, através de laudos, de comprovação, mostrar que o valor justo dele, ou seja, o valor de negociação dele, é diferente daquilo que está lançado. E como na contabilidade tudo que a gente debita, a gente tem que acreditar, quando tu debitar lá no ativo o aumento desse bem, tu tem que acreditar nessa conta aqui. As reservas de lucro são partes dos lucros são retidas por algum tempo, com uma finalidade específica ou para distribuição depois para os acionistas. Então, quando se apura o lucro, tu pode separar parte dele e ficar com essa reserva de lucro até o momento em que tu resolva, então, utilizar de alguma forma essa reserva. Ações em tesouraria é uma conta retificadora. Contas retificadoras são aquelas que funcionam de forma inversa ao grupo a qual elas pertencem. Ela se refere à compra, quando a empresa compra ações dela mesma, né? Para, digamos assim, às vezes especular, ou então por alguma coisa que ela precise realizar dentro do mercado, em função das suas ações não terem interesse, ou alguém não estejam, né, correndo o risco de eventualmente serem adquiridas por pessoas que não iriam contribuir para a empresa.
prejuízos acumulados também é negativo, né? Quando a gente tem lucro, ele é positivo, quando a gente tem prejuízo, ele é negativo dentro do patrimônio líquido. Essa é uma estrutura resumida, né, do balanço patrimonial. Vejam que antes a gente falava só em ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Então, agora a gente vai dizer aqui o ativo, composto por ativo circulante, ativo não circulante, com seus subgrupos, passivo, com seu passivo circulante, passivo não circulante, e mais o patrimônio líquido, que é composto pelo capital, pelas reservas de capital, pela justificação patrimonial, pelas reservas de lucro, pelas ações de tesouraria e pelos prejuízos quando existirem. Eu gosto sempre de botar essa estrutura no final, que dá um pouquinho da visão melhor, assim, mais detalhada do que é o balanço patrimonial. A demonstração de resultado é outra demonstração importante, né? Na verdade, balanço e DEC são as duas demonstrações mais importantes que existem, são as duas que nós vamos explorar mais na nossa disciplina, as demais serão apresentadas só para conhecimento, mas essas duas nós vamos fazer exercício, vamos entender bem como é que se elabora essas demonstrações. A demonstração de resultado, ela segue o regime de competência, a gente já falou em algum momento aqui para vocês, caracterizado, então, pelo confronto entre as receitas com os custos e despesas. A estrutura geral da DR é receitas menos custos, né, o custo de produto, de mercadoria ou de serviços, menos o receita menos o custo, gera o lucro bruto, né? O lucro bruto a gente diminui as demais despesas operacionais, e se chega ao resultado antes das receitas e despesas financeiras, diminui ou aumenta a receita e despesa financeira, chega ao resultado antes dos tributos, e aí, por fim, depois de diminuir os tributos, o resultado líquido do exercício. Essa é a estrutura geral, né? Uma forma um pouquinho mais detalhada, né? Então, as receitas são compostas por todas as receitas que a empresa tem quando ela desenvolve mais de algum tipo de atividade, né, de venda de produto ou de comércio, né, porque a produto vem da indústria, né, o comércio vem, a mercadoria do comércio, ou então a prestação de serviço. Esse valor de receitas ele é deduzido de impostos, de abatimento, de descontos, de evoluções, tudo aquilo que, de alguma forma, esteja diretamente relacionado a essa receita. Então, quando a gente apresenta a demonstração, a gente primeiro descreve essas receitas, depois diminui os custos, né? Se a empresa é industrial, diminui o custo de produto, mercadoria, se ela é comercial ou de serviço. O que é custo? Custo é aquilo que está diretamente relacionado à atividade, né? Então, se uma empresa é industrial, tudo que ela gasta na fábrica para produzir é custo, o resto é despesa. A mercadoria que eu compro para revender, ela é custo, o restante que a gente vende de gastos são despesas. Então, por isso a gente apura o primeiro resultado, que é a receita menos o custo, que gera, então, o que a gente chama de lucro bruto, que é aquele lucro só da atividade da empresa, né? Aquilo que está relacionado diretamente ao negócio em si, né? Eu vendo um produto e esse produto me custou tanto, então aí eu apuro o resultado bruto. Desse resultado bruto, a gente diminui essas despesas de venda, despesas administrativas, despesas gerais, que são aquelas despesas relacionadas ao escritório, à parte mais operacional da parte administrativa, do pessoal que trabalha com a área de vendas, com todo mundo que mantém a empresa, mas não está diretamente lá no foco da fábrica, né, da atividade principal da empresa. Diminuindo isso, nós chegamos aos resultados antes das receitas e despesas financeiras. Aí sim, a gente vai deduzir as despesas e aumentar as receitas financeiras. O que é receita e despesa financeira? É tudo aquilo que serve para remunerar o dinheiro, né? Eu digo sempre assim, ó, se eu não fiz nenhum esforço e recebi mais dinheiro do que aquilo que eu precisava receber, é porque eu tive uma receita financeira. Então, por exemplo, eu vendi um produto por R$100. Aí o cara foi lá e o cliente pagou atrasado e me pagou 105. O produto que eu vendi foi mesmo, era R$100, mas ele pagou mais por quê? Porque pagou atrasado. Isso é remuneração financeira. Tá? A mesma coisa quando a gente faz isso, né? Eu compro um produto por 50, mas aí eu pago atrasado e eu pago 55, o que eu paguei a mais é despesa financeira. É o que eu gasto, né? É remuneração da moeda. Eu não preciso entregar mais um produto, nem receber um produto, mas eu pago ou recebo a mais. Isso, toda vez que tiver isso, é financeiro. Variação cambial, variação monetária, juros, tudo isso está dentro das receitas e despesas financeiras. Deduzindo essas receitas e despesas financeiras, a gente chega então ao resultado bruto, antes dos tributos, né? Então, que é a diferença do resultado
das despesas financeiras e o total das demais despesas. Então, desse resultado antes dos tributos, a gente chega, então, ao valor dos tributos, né? Por aí eu consigo calcular o imposto de renda e contribuição social, diminuo, então, a partir desse lucro, né? Se eu tiver lucro, eu calculo esse imposto, e aí eu chego ao resultado líquido do exercício, que é o que encerra, então, o resultado. O que é o resultado líquido? É o lucro ou prejuízo, isso que a gente sempre ouve falar, né? Ah, a empresa deu lucro, ela teve prejuízo. Esse aí é o lucro, é o resultado líquido do exercício que vem no final da demonstração. Aqui tem um resuminho, ó, bem detalhado disso que eu falei, né? Receita menos custo igual ao lucro bruto, menos despesas de vendas administrativas, mais ou menos parcela de resultado de equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial a gente não trata diretamente nessa disciplina, mas é um ganho que eu tenho com a participação em outras empresas, né? Quando eu sou acionista, né, de uma outra empresa, quando a minha empresa é acionista de outra. Chega ao resultado antes da receita e despesa financeiras, diminui despesa e receita financeira, diminui, aumenta, né? Chega o resultado antes do tributo, diminui os tributos, chega o resultado o que a gente chama de operações continuadas ou o resultado líquido do exercício. Operações continuadas ou descontinuadas, elas existem quando uma empresa, por exemplo, ela trabalha com um setor de moda masculina, feminina e de sapatos, e ela resolve encerrar um dessas formas de trabalho. E aí ela está no meio do ano, então ela tem que separar tudo que se relaciona àquela sessão que ela fechou e lançar de forma separada aqui na demonstração como operação descontinuada. Se não houver descontinuidade, encerra-se com o resultado líquido do exercício. A demonstração do resultado abrangente também não é um foco da nossa disciplina, porque ela tem uma característica muito específica, né? Que é situações que envolvam alterações patrimoniais que não estão relacionadas diretamente com a atividade da empresa, mas que decorrem de questões que a legislação estabelece, né, que faz com que tenha que se atualizar alguns elementos patrimoniais. E aí a gente elabora essa demonstração. Ela sempre é um complemento da demonstração do resultado. Tá? Mas para o foco da nossa disciplina, a gente não precisa explorar ela com maiores detalhes. Obrigado, pessoal. Essa é a primeira parte, né? Agora, na sequência, a gente vai ver a segunda parte com as demais demonstrações contábeis. Até mais.